estúdio nós vamos conversar ao vivo com o pastor Romualdo Júnior. Pastor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente no Tudo Mais, viu? Ok, Deise, a gente que agradece, para a gente é um prazer estar aqui com vocês. Poderíamos estar falando de um assunto, né, muito mais festivo e alegre, que é a Simhat Torah, que é uma festa no último dia de Sukkot, festa dos tabernáculos, que os judeus, né, comemoraram agora, e foi justamente na celebração, durante a celebração dessa festa, que é uma festa de alegria, que houve aí os primeiros dias dos conflitos e dos ataques. Exatamente. Mas vamos conversar um pouquinho, né, de tudo que tem acontecido e espero que a gente possa contribuir de forma positiva. Tenho certeza que sim. O pastor, ele é apresentador aqui na IPP-TV do programa Israel para Jesus. Daqui a pouco tem gravação, né, pastor? Daqui a pouco tem gravação. Pastor, vamos lá, vamos entender um pouco, né? Sábado, uma comemoração importante, a Torá, como o senhor disse, é um dia guardado pelos judeus, eles estavam em festa, né, ali, e tem esse ataque. Foi uma surpresa, isso já se falou bastante, mas assim, o senhor acredita que foi tudo muito bem pensado para atacar Israel? Acredito que sim, né, a forma como eles fizeram, né, tanto por terra, como por ar, como pelo mar. E durante um período onde é Shabat para o povo de Israel, né, embora o serviço de guarda e de defesa, né, está ali sempre 24 horas, mas era um Shabat e era, como você justamente falou, durante uma festa de alegria, Simhat Torah, né, a festa no último dia ali da festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Muito parecido também com a guerra do Yom Kippur, que aconteceu há décadas atrás, num dos períodos assim do calendário judaico mais importante e sagrado, os judeus também foram pegos de surpresa, né? Então foi um ataque assim, e é bom salientar, né, que não foram os palestinos, mas um grupo terrorista, né, que cometeu e comete, né, tantas atrocidades como a gente tem visto. Mas foi assim algo pensado, algo elaborado, arquitetado, para que pudesse de alguma forma pegá-los de surpresa. Pastor Érico, o senhor disse é muito importante, a gente tem que entender e separar, né? Não são os palestinos que estão atacando, né, Israel, e sim o Hamas. Vamos falar um pouquinho do Hamas. O objetivo deles é sim destruir Israel, está no estatuto deles? Exatamente, você já foi no ponto ali chave, né? É um grupo que é bom a gente pontuar, né? Não é apenas um grupo político, é um grupo terrorista, né? Que tem aí cerca de mais ou menos 36 anos, né? É um grupo que ele é, de certa forma, né, patrocinado pelo Irã. E, na verdade, Daísa, não há um interesse mesmo real de se estabelecer um Estado palestino por conta do Hamas, né? Como você bem disse, quando a gente basta dar uma olhada no estatuto, na cartilha, né, que está disponível, né, na internet, você consegue ver que de fato o interesse é riscar Israel do mapa, né? Que isso não é de hoje, a gente já vê nos Salmos falando, né, que os povos tramam de forma astuta alianças e a ideia é riscá-lo do mapa. Como aconteceu também, né, com Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, também em relação a judeus e que também ciganos, negros e homossexuais foram mortos. Então, assim, é um grupo terrorista, embora eles tenham que fazer algum tipo de atividades sociais para o povo palestino, construindo escola, construindo hospitais, mas há um interesse político, há um interesse de status e de posição. E para isso eles não medem esforços nem para combater contra os próprios palestinos, né? O Hamas ele já teve ali com o Fatah, que é também um grupo palestino, né? Mas que está sumariamente numa outra região, mais ali na parte de Cisjordânia, mas eles já entraram também em conflito entre eles mesmos por questão de poder, né? Então a gente está lidando aí, né, dentro desse contexto de guerra com um grupo terrorista que tem ódio declarado no Estatuto por judeus e cristãos também. Sendo que na Palestina, né, vamos usar o termo Palestina, sim, porque é o termo mais comum, né, mas a Palestina aí tem, biblicamente não é correto falar aí, né, mas não é um momento para falarmos agora, mas só para pontuarmos. Existem cerca de aproximadamente 10% são cristãos, né, 7%, 8% são cristãos. E então você tem, numa situação como essa, civis, irmãos nossos que estão na faixa de Gaza, e por conta de algo que, né, é causado
pelo Hamas, né? Pastor, vamos voltar um pouquinho na história. É um conflito histórico, antigo. Essa questão de querer tomar aquela região, dominar aquela região, que é a Terra Prometida. Exato. É isso. Exato. Né? Temos que voltar muito na história, mas assim, essa é a questão, esse é o ponto principal. É essa briga assim, né? Esse conflito para querer a Terra Prometida. Exato. E aí fica a pergunta, né? Que precisa ser respondida, de quem é a Terra, né? De quem é a Terra Prometida, né? Aí não tem jeito, nós temos que voltar para a Bíblia, né? Sim. Porque é onde justamente o termo, né, Terra Prometida é extraído da palavra do Senhor. Primeiramente, a gente precisa ver o que a Bíblia fala e colocar aí os pontos aí, né? Em Êxodo, o Senhor Deus declara, né, falando até para o próprio povo de Israel: se vocês obedecerem os meus estatutos, guardarem as minhas alianças, sereis, né, meu povo por aliança e tudo mais. E ele, no final desse texto, ele fala: porque toda a terra é minha. Depois nós temos em Salmos 89 o Senhor falando, né, que dos céus os céus são do Senhor, a terra, toda a terra pertence ao Senhor, o mundo e a sua plenitude. Então, a terra, o mundo, pertence ao Senhor, né? Mas nós temos, por exemplo, em Gênesis capítulo 15, que foi estabelecido ali com Abraão, uma aliança incondicional, né, para Abraão e a sua descendência. E dentre várias promessas que foram feitas, estava ali terra, né? A terra, e o texto lá diz que seria desde o rio do Egito até o rio Eufrates, que é um pedaço de terra enorme, muito maior do que se tem hoje como a terra de Israel. E o Senhor deu, então, essa terra para Abraão, né, e para a sua descendência, como uma aliança incondicional. Uma aliança incondicional, biblicamente falando, é uma aliança que não depende da obediência do outro, é pura e simplesmente pela palavra do Senhor. Okay. Então, quando Deus estabelece isso, Ele está estabelecendo para Abraão e a sua descendência. Aí o texto de Gálatas diz que essa descendência, esse descendente é Cristo. Então a gente tem assim, que essa terra ainda foi dada ao Filho, a Jesus, que é o próprio Deus, né? Na pessoa do seu Filho Jesus, pertence a Ele. Porém também, né, aí estamos falando em termos aí divinos, a terra pertence a Deus e aquela terra específica que foi dada a Cristo, Deus compartilhou e deu por possessão essa terra ao povo de Israel, confirmando aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, né? Então nós temos lá em Gênesis capítulo 17, depois nós temos Gênesis 26, Gênesis 35, confirmando essa aliança a Abraão e a sua descendência, ao povo de Israel, né? Depois confirmada para Moisés em Êxodo, depois Josué capítulo 1 também confirmando para Josué que aquela terra pertencia de forma perpétua ao povo de Israel. Mas aí a gente tem outros desdobramentos aí em relação a isso, porque a posse foi dada ao povo de Israel, porém a permanência, né, ela sim aí seria condicional, né? A posse é de forma incondicional, a permanência na terra é de uma maneira de uma maneira condicional. Se vocês me obedecerem, vocês ficarão na terra. Como a gente sabe ao longo da história que o povo de Israel desobedeceu, e Deus anteviu isso e disse: Israel, se vocês me desobedecerem, lá em Levítico, né, capítulo 26, capítulo 28, vocês serão espalhados por todas as nações. E aí é onde acontece, onde o povo deixou de fazer parte ali da terra como permanência e foi disperso por várias regiões do mundo. Primeiro para a região da África do Norte, na região da África do Norte. Isso depois que a gente está falando lá de 586, depois do ano 70 também, com a destruição de Jerusalém, quando Roma fez o cerco ali, aí que é tido ali como a diáspora, né, como a saída do povo de Israel da sua terra. Né, no ano 70 e depois no ano 135 também tiveram 2 levantes por conta de Roma, e eles foram dispersos para o norte da África, depois foi para a parte da Europa, leste europeu, depois o povo de Israel foi parte para a Península Ibérica, Espanha, Portugal, vieram para a América do Norte, até também vir aqui para a América do Sul, para o nosso Brasil, o povo foi espalhado. E depois, né, aí onde tem a parte histórica contemporânea, né, um período onde a terra ali ela vai ser dominada por vários povos, né,
até no ano 1947, a ONU então fazer a partilha, e aí é onde também tem um ponto aí chave aí para vamos agora, né, distribuir a terra entre os palestinos, no caso, Sim. né, parte ali dos árabes, para o povo de Israel, vamos organizar, e é onde, né, tem aí também uma parte da história interessante aí a ser contada. Que teve um ruído aí também bem grande, não é mesmo, pastor? Jerusalém é uma cidade ali, uma área, um espaço, uma terra importante para os dois lados. Podemos dizer que os judeus têm ali o domínio, quer dizer, tem o território, mas não tem o domínio total do espaço. Já os palestinos têm ali a mesquita, mas não tem o domínio do território. É isso, eles querem aquele espaço por ser importante para os dois? Isso. Tem a questão assim, aí nós estamos falando de árabes e estamos falando também de palestino. Nem todo árabe é palestino, nem todo palestino é árabe, né? Mas em relação a esse ponto importante que você está levantando, que é o centro, né, o lugar mais importante, né, para os judeus, para Israel, Jerusalém, né, a cidade do grande rei, aonde o Senhor estabeleceu, né, no lugar da terra onde o Senhor estabeleceu ali para o seu reino. Você tem, como você mesmo falou, você tem ali toda a significância que tem para os judeus, né, para o povo de Israel. Porém, você tem, como por exemplo, ali na esplanada do templo, na parte, né, mais, onde ficava mesmo o templo, né, hoje ali, você tem o domínio árabe, né, você tem ali a mesquita, você tem o Domo da Rocha, né, aquele lugar bem emblemático que os judeus não têm acesso, né, em determinados momentos, conflitos acontecem ali. Ali é domínio árabe, isso por conta de quando, né, depois do Império Romano, depois do Império Bizantino, depois do Império, período das Cruzadas, teve o período dos árabes também. Então, durante esse período, eles conquistaram partes ali dentro do território de Israel. Como também, por exemplo, a cidade de Belém, é uma cidade onde hoje é a Cisjordânia, dentro da parte de Israel. Jericó também entra? Jericó também, né, também é uma parte que também é de autoridade palestina, né, como outro pedaço ali da faixa de Gaza que também está dentro do mapa de Israel, que também é autoridade palestina. Mas Jerusalém, por exemplo, você tem ali, né, o Muro das Lamentações, né, onde os judeus têm o acesso, mas eles não têm o acesso, né, à esplanada do templo, que seria ali a parte mais importante. Para os judeus, o lugar mais importante do mundo é Israel. Dentro de Israel, qual a cidade mais importante? Jerusalém. E em Jerusalém, qual é o lugar mais importante? O lugar do templo, que hoje, na verdade, é de domínio árabe. Então, né, tem vários pontos aí de conflitos, né? Pastor, é tão triste, né? Uma triste realidade, lamentável. Agora começa também essa crise humanitária com os ataques de Israel, a faixa de Gaza ali, cortando água, energia, comida, combustível. Sim. Um ataca, o outro responde com sangue também. E aí, né? Dá pra gente pensar ou tentar discutir quem está certo? Entendeu? Como é? Antes de responder essa pergunta, né, voltando só um pouquinho, é bom salientar que Israel é um país onde há liberdade, onde existe uma democracia, onde existem, estávamos falando agora no programa anterior sobre questões das mulheres, né, onde as mulheres são respeitadas também. E há até um convívio entre judeus e árabes ali, que convive, coexiste ali, né? Então, assim, Israel prima por valores que são valores que evidenciam a dignidade humana, né, e a liberdade, né? É algo que você vê por outros caminhos, né, opostos, que são totalmente diferentes, olhando de uma outra perspectiva. Você tem, quando você tem uma luta, uma batalha, onde você tem exércitos, países lutando, você tem acordos,
né, que tem convenções de guerra, que se são descumpridos, existe aí as sanções, os crimes de guerra, né, teoricamente, né, para não acontecer, mas vira e mexe às vezes acontece. Mas você tem exércitos ali que já não é legal, mas você tem uma certa, vamos dizer assim, né, se podemos dizer, uma certa organização ali. Quando você lida com uma questão como essa, né, que trata-se de um grupo terrorista, guerrilheiros, né, fica uma situação mais complicada. O Hamas, eles não têm um poderio bélico assim tão grande como o Hezbollah tem, né? No Irã. Exatamente. Então, eles são mais enfraquecidos nesse ponto, embora eles tiveram uma ofensiva razoável, mais de 5.000 mísseis lançados e tudo mais. Né? Eles sequestraram, né, pessoas, não só judeus, mas outros que estavam ali, quando foram pegos ali durante aquela festa, ali, aquele momento onde eles atacaram, levaram, né, foram levados, sequestrados, né? E aí o que acontece? Há uma necessidade de uma resposta por parte de Israel, né? O problema é que Israel tem a mão pesada, né, e tem um poderio bélico forte. Muito forte. Então, nessas ofensivas, né, que começa pelo ar e é muito provável que entre também por meio terrestre, por conta do exército, e vai avançando cada vez mais, você vai tornando aí o conflito cada vez mais pesado. Aí a gente tem um problema também que uma das estratégias que o Hamas ele adota é do escudo humano. Sim. Por exemplo, o QG, né, o quartel-general, e onde eles se refugiam nesses momentos, é num dos hospitais maiores ali de Gaza. Que é no subsolo, né? No subsolo. Então, quando Israel vai atacar, né, e para tentar bombardear o local, você vai pegar, se ataca, você vai pegar civis, pessoas doentes que estão ali no hospital, e você vai acabar tendo aí todo um estardalhaço que acontece, né? Se não ataca, você não consegue ali fazer a sua ofensiva para que consiga resgatar aqueles sequestrados e tomar, né, se resguardar, se proteger como país, como Estado, como nação. Então acaba sendo uma guerra sangrenta, onde você tem perdas de ambos os lados, né? Você tem, esta para a gente ter uma ideia, já está sendo colocado como o maior atentado contra Israel. E olha que Israel já teve outras guerras pesadas, onde houve até um maior número de soldados que foram vitimados. Mas de civis, como aconteceu, num ato assim de estupro, violentando civis e atacando civis, a maior parte dos civis foi algo sem precedentes assim na história. Então é tido como o maior ataque de todos os tempos que Israel sofreu. E aí a devolutiva acaba sendo pesada também por parte de Israel. Infelizmente, né, pastor? Assim, e o terror que o Hamas passa, né, para as pessoas, tipo, a cada bombardeio iria tirar a vida de uma pessoa, de um civil sequestrado. Tudo isso causa uma tortura ali psicológica das famílias, das pessoas que já estão sofrendo com medo, né? Assim, as crianças, idosos, as pessoas em hospitais. Não dá nem para imaginar, não é mesmo, pastor, assim, a dor e o desespero de quem está lá. Sim, você tocou no ponto da questão que eles usam a questão psicológica. Isso também é bem estratégico e o maior trunfo deles não é nem a morte de civis e de soldados israelenses, mas também o grande trunfo é eles terem os sequestrados sob domínio deles. Porque a vida é muito importante dentro do judaísmo, dentro das questões judaicas. A vida é muito importante. Tem um ditado que diz, né, judeu não come carne de porco, né? Não é uma comida kasher. E em Yom Kippur é período de jejum. Então eles dizem que para salvar uma vida, eles comem carne de porco em Yom Kippur, em favor de uma vida, porque é mais importante. Que é importante, claro. Então, eles sabem disso, então falou assim, bom, a vida humana é muito importante para os judeus, vamos usar isso como um trunfo. Por isso que eles negociam através, né, pra você ter uma ideia, em anos atrás, o povo, os judeus liberaram cerca de 1.000 combatentes de guerra, né, que estavam sob o poderio de Israel,
para liberar uma vida de um israelense. Então eu falei assim, tá bom, a gente entrega 1000 do que nós temos aqui e vocês entregam um israelense que está aí conosco, que foi feito. A moeda de troca é utilizado, né? Uma vida humana sendo usada como uma moeda de troca. Então é triste, complicado, quando você vê, tem algumas cenas que a gente, assim, eu nem gosto de ver, né? É difícil. Do que aconteceu, onde você tem crianças, mulheres, idosas, é assustador. né? Assim, é algo realmente muito, muito triste e avassalador. Nós temos que orar muito, né, pastor? Para que sustente muitos brasileiros que estão lá também, os familiares que estão aqui no Brasil, todo aquele povo, né, para que Deus realmente toque no coração, com todo o conhecimento do Senhor. O senhor acredita que um dia isso pode acabar? Esse conflito ainda está tudo muito incerto, né? Cada minuto é atualizado com cenas de horror, mas assim, o senhor acha que um dia tudo isso pode acabar, essa briga que tem muitos e muitos anos? Nós temos como um dos títulos, né, vamos colocar assim, do Senhor Jesus, o profeta Isaías, como o príncipe da paz, o Sar Shalom, né? E isso até é uma profecia messiânica, né, em relação ao Senhor Jesus. Ele é tido como o príncipe da paz. E nós temos o próprio Senhor Jesus também falando, né, nos evangelhos, né, deixo-vos a minha paz, não a paz como o mundo a dá, né? Então, o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz, e somente ele, tão somente ele, pode realmente cessar, né, toda essa guerra, esse ambiente de guerra, né? Você falou, né, sobre a questão da oração, e justamente até aqui, né, trazendo de que forma que nós podemos, como cristãos, atuar diante disso, né? Justamente com oração. São as armas que nós podemos atuar nesse contexto de guerra, né? E há 2 textos muito emblemáticos, que está em Salmos, que diz: orai pela paz de Jerusalém, orai e pela paz de Jerusalém, é de fato o que tem ocorrido lá, né? E também nós temos também em Timóteo, também dizendo que nós devemos orar pelas autoridades, por aqueles que são investidos de poder, para que tenhamos paz e vida tranquila. Então, quando há ambientes de guerra, o que a palavra de Deus nos orienta a fazer? Orarmos para que haja paz. Mas a gente sabe, né, biblicamente, e até dentro do contexto geopolítico, histórico, que as coisas tendem a piorar. Tendem a piorar. Por isso que, humanamente falando, né, eu não creio que nós, homens, seres humanos, com as nossas próprias forças, conseguimos resolver o problema da guerra, que não seja, né, o Sar Shalom, o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Pastor, muitíssimo obrigada pela participação do senhor aqui, por explicar, dar essa aula para a gente entender um pouquinho mais desse conflito aí tão difícil. Ok, Daísa, eu quero agradecer pelo convite, né, feito, para a gente poder aqui conversar um pouquinho a respeito disso. Estamos à disposição, né, para poder servi-los em outras oportunidades com outros assuntos também. Obrigada, pastor. As portas estão sempre abertas aqui do Tudo Mais para o senhor. Muito obrigado.